Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 21, parte final, libertação final. 8.23. Agora te revelarei, ó flor dos baratas, Arjuna, os dois caminhos abertos às almas que partem. Um é o caminho do yogi, conducente à liberdade eterna. O outro caminho do renascimento. 8.24. Fogo, luz, dia, a metade brilhante do mês lunar, os 6 meses do curso setentrional do sol. Seguindo essa vereda logo após a morte, os conhecedores de Brahma vão para Brahma. 8.25. Névoa, noite, a metade escura do mês lunar, os 6 meses do curso astral do sol. Seguindo essa vereda logo após a morte, os homens só se embebem na luz da lua e regressam à terra. 8.26. Essas duas portas de saída do corpo são alternativas sempiternas. A senda da luz leva à liberdade, a senda da treva ao renascimento. As estrofes 24 e 25 estão entre as mais abstrusas e esotéricas de todo o Bhagavad Gita. A erudição intelectual por si só não consegue desvendá-las. Os tradutores merecem até ser perdoados por simplesmente ao passar por alto, como às vezes acontece, sem dúvida na esperança de que os leitores não deem pela omissão. Somente um grande yogi poderia emprestar-lhes sentido, ou pelo menos mostrar que elas realmente são profundas. Paramahansa Yogananda explicou que o caminho da ascensão espiritual pressupõe o despertar da Kundalini, fogo, significa energia vital. A chama de Yagya, simbolizando a força divina, a qual ofertamos nosso ego para que ele seja purificado e se consuma de todo. Luz equivale àquilo que Jesus Cristo, numa passagem igualmente esotérica do Novo Testamento da Bíblia, descreveu como a luz do corpo, o olho espiritual situado na fronte. Dia significa o período de tempo durante o qual o yogi se acha divinamente desperto na supraconsciência. O sol do olho espiritual refulge sobre ele, trazendo-lhe o que em todas as tradições místicas se conhece por iluminação. A metade brilhante do mês lunar assinala a época do despertar espiritual. É também o período que o yogi despende na supraconsciência em contraposição às horas, poucas ou muitas, devotadas ao cumprimento de seus deveres mundanos. A lua é símbolo do ego. Em obras tradicionais da arte indiana, ela aparece muitas vezes sob a forma de quarto crescente na testa do yogi iluminado, significando que sua consciência egóica se aclarou e passou a ser uma só coisa com o eu divino. Os 6 meses do curso setentrional do sol denotam, em primeiro lugar, a metade do ano em que esse astro se ergue bem alto no céu. Em segundo, a energia que sobe pelos 6 chakras espinais até chegar ao Kutashta, que é o olho espiritual, o polo positivo da medula oblonga, no ápice da espinha, norte. Na terminologia mística, significa a extremidade superior do corpo, o Sahasrara, ou chakra da coroa. Portanto, o norte indica o fluxo de energia que ascende pela espinha rumo àquele ponto. Recapitulando, o Kundalini é o polo sul do corpo, localizado na base da espinha, onde a energia fluindo da espinha para o sistema nervoso acaba bloqueada, por assim dizer, em sua trajetória para baixo. Disse que a Kundalini dorme. Seu despertar é então aquele momento no qual o fluxo descendente de energia cessa de dirigir-se para fora e começa a regressar à fonte de sua divina consciência. Como não há limite para o trajeto ascensional da energia em seu afã de expandir a consciência, porquanto a evolução espiritual termina, no dizer de Paramahansa Yogananda, no interminável infinito também não existe, teoricamente, limite algum para seu fluxo descendente. Embora o polo negativo de energia no corpo esteja adormecido na base da espinha, ele representa os extremos inferiores da subconsciência. Nada no universo é plenamente inconsciente. Não pode sê-lo. O inconsciente coletivo de Carl Jung constitui já de si uma impossibilidade. Tudo no universo possui algum grau de consciência, pois que é produto da consciência divina. Assim, posto representar a energia adormecida do homem na base da espinha e, consequentemente, sua percepção mais grosseira. Kundalini não é de forma alguma estacionária. Ela costuma ampliar seu trajeto para baixo, rumo a uma ignorância ainda maior, como a toupeira que se entranha no chão.
Assim, os seres humanos podem abismar-se ainda mais na inconsciência relativa nunca absoluta. É possível despertar a Kundalini por meio de práticas iógicas. Se, entretanto, essas práticas não forem seguidas de correspondente purificação do ego, proverão a medula oblonga de mais energia do que o ego está preparado para enviar ao olho espiritual, na auto-oferenda conhecida como yagya interior. O excesso de energia forma em seguida um vórtice em redor do pensamento do ego, gerando desequilíbrio de percepção. O yogi já não consegue preservar seu estado superior e volta a se concentrar na base da espinha. Yogananda insistia em que o fluxo ascendente da força da Kundalini fosse acompanhado pela purificação consciente dos sentimentos do coração. A fase mais importante de seu despertar depende com efeito da delicadeza, generosidade, confiabilidade e todas as virtudes que qualquer religião verdadeira reconhece como fundamentais. Por outro lado, sempre que nos mostramos ríspidos, ávaros e indignos de confiança ou refratários a essas virtudes, nossa Kundalini prossegue em seu curso descendente, mergulhando numa nebulosidade de percepção cada vez mais densa. O curso ascendente da energia e da consciência leva-as ao infinito, não havendo aí limites. E também sua possível trajetória descendente rumo ao infinitesimal carece de barreiras. Falaremos mais sobre esse potencial assustador nas páginas seguintes. Por ora, basta ponderar na seriedade de suas implicações. Os yogis que seguem o caminho ascendente fazem com que a energia suba vigorosamente pela espinha e desperte, de passagem, os chakras nela localizados. Quanto mais volumosos esse fluxo, maior a luz que emana do ponto situado entre as sobrancelhas. De fato, uma visão clara dessa luz revela raios de cores diferentes em cada chakra, percebidos no olho espiritual: amarelo para Muladhara, branca para Swadhisthana, vermelha para Manipura, azul para Anahata, esfumaçada com fagulhas luminosas para Vishuddha, e para o olho espiritual, conforme dissemos, um anel dourado circunscrevendo um campo azul-violeta escuro, com uma estrela de 5 pontas, branco prateado ao centro. É tentador comparar as cores desses 6 chakras, mas a sétima do chamado chakra da coroa, no topo da cabeça, com as cores do arco-íris. O arco-íris é de certo comparável aos 7 chakras, especialmente pela mudança de matiz que neste se observa do vermelho materialista para o violeta espiritual. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Nós devemos desde logo descartar a comparação, mais poética que literal. As cores mencionadas acima para Mahansa Yogananda são as verdadeiras cores dos chakras vistos pelo olho espiritual. O caminho luminoso ascendente conduz o yogi, como já se sabe, através do olho espiritual e dos canais cada vez mais profundos da espinha astral, Sushumna, Vajra, Chitta, e depois pelo canal da espinha casual, Brahmadi, para o infinito. O caminho descendente está implícito no ascendente. A cor esfumaçada pressupõe ignorância, porquanto a fumaça pode ocultar a fogueira. A ignorância, qual nuvem escura, empana a luz de sabedoria e impossibilita a percepção clara das coisas. Escuridão significa bloqueio total de luz. A mente mundana pergunta: qual das duas é real? A escuridão parece reinar inconteste até que um raio do sol ou de uma vela penetre em seu seio. Ainda assim, o homem que vive na ignorância acha essa condição não apenas normal, como objetivamente o único estado das coisas em toda parte. A luz é considerada pelas mentes mundanas uma realidade estranha. Numa mostra similar de desfaçatez, a ciência nos acena com o que chama de segunda lei da termodinâmica, segundo a qual todo o calor do universo irá aos poucos desaparecer, dissipando-se a princípio e depois caindo para o zero absoluto de temperatura. Tal concepção que os homens têm da realidade, assim como não percebem que tudo começa pela consciência absoluta. Não, conforme a crença dos materialistas, com a inconsciência absoluta. Assim, ignoram que a energia, não sua ausência completa, é a realidade subjacente até mesmo à matéria. Por isso vem na treva, não na luz, a realidade eterna, e no frio
não um processo de equalização final, mas o termo de toda evolução. A fumaça, essa nuvem de ignorância que toda a consciência humana, não é a norma. Também a noite, segundo a condição de existência descrita na estrofe 25, é o período de sono espiritual que domina os não iluminados. A metade escura do mês lunar refere-se ao desaparecimento da lua da consciência egóica. Os seres humanos, ao contrário dos animais inferiores, são dotados de percepção egóica. Isso poderia ser considerado desastroso, já que o desafio na vida espiritual consiste justamente em transcender o ego. Mas, na verdade, temos de perceber a limitação antes de conseguir superá-la. Durante a metade brilhante do mês lunar, o ego se torna autoconsciente o bastante para entregar-se de todo à liberdade infinita. Em contrapartida, durante a metade escura do mês lunar, o ego, embora preso à individualidade, perde aquela fina camada de percepção que o distingue do resto do universo, mas também o identifica com ele. Durante a fase minguante da lua do ego, a autoconsciência igualmente se obscurece, tornando-se antes instintiva e clarividente. O ego, caso opte por abismar-se ainda mais nas trevas da consciência, poderá ir longe a ponto de encontrar-se de novo no corpo de um animal inferior. Disso, porém, falaremos mais adiante. Os 6 meses do curso astral do Sol são agora uma imagem óbvia. Significam o curso descendente de energia e consciência ao longo dos 6 chakras da espinha de volta à base. As estrofes se referem especificamente à jornada da consciência humana após a morte. No entanto, os comentadores que tentam atribuir-lhes sentido literal acabam por se perder. A morte de um grande yogi não tem nada a ver com as fases da lua ou as estações do ano. Nessas estrofes, todas as referências são metafóricas. 8.27. Nenhum yogi autêntico ciente da existência desses 2 caminhos opostos pode se enganar e seguir a vereda descendente. Por isso, ó Arjuna, mantém-te sempre firme no estado do yoga. 8.28. Aquele que conhece o segredo desses 2 caminhos está além dos méritos, com seus frutos de bom karma, alcançados graças ao estudo das escrituras ou da prática formal de yagyas, austeridade ou esmolas. Esse yogi remonta à origem suprema de seu eu. A religião é o caminho, a espiritualidade propicia a experiência real, a consecução da meta. Aqui, Krishna não censura as práticas religiosas, mas lembra a Arjuna que elas têm uma finalidade muito específica. Mesmo, diz Krishna, durante a prática da espiritualidade de todas as virtudes religiosas, mantém tua mente e teu coração concentrados unicamente em Deus. Aqui termina o 8º capítulo intitulado União com o Espírito Absoluto, dos Upanishads do Sagrado Bhagavad Gita. O diálogo em Sri Krishna e Arjuna debatem sobre yoga e a ciência da realização em Deus. Terminamos o capítulo 21 e até o próximo.